Fala pessoal, esse é o Fala Kleber e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bíblia. Mas a gente também vai falar sobre amor. Eu acho importante trazer esse tema porque parece ser um pouco controverso, Bíblia versus LGBT. Eu não acho que precise ser assim, então quem sabe a minha perspectiva não te ajuda na tua caminhada de fé, né? Bom, eu já li a Bíblia algumas vezes, crescendo na igreja isso é muito comum, né? Você fazer aquele plano de leitura da Bíblia em um ano, você aprende aquela musiquinha que tem todos os livros da Bíblia, né? Gênesis, Levítico, Números, e você aprende tudo sobre esse livro. Mas, infelizmente, a Bíblia tem sido usada para endossar a homofobia de muitos cristãos e de muitas igrejas. Eu não acho que a Bíblia seja um livro homofóbico, mas eu acho que muitas pessoas se aproveitam de muita coisa que tem na Bíblia para ir contra a vida, principalmente das pessoas LGBTs. Então eu quero trazer uma reflexão baseado numa passagem da Bíblia que para mim reflete muito sobre o que a Bíblia é e sobre o que Jesus é e sobre o que a vida cristã é, que é uma mensagem sobre amor. É o capítulo de Coríntios 13 que fala sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé tamanha capaz de mover montanhas, sem amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que tenho e entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada me adiantará. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas antes se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Agora que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Porque agora vemos como um reflexo obscuro, como um espelho. Mas o veremos face a face. Porque agora conhecemos em parte, mas conhecerei plenamente, tal qual plenamente sou conhecido. Assim, restam esses três: a fé, o amor e a esperança, sendo o maior deles, o amor. E baseado nessa mensagem, eu quero trazer uma reflexão sobre a Bíblia, sobre a própria Bíblia. E eu quero dividir isso em três partes. Na primeira parte desse texto, a gente vê algumas condições, né? A gente vê alguns sis ou ainda ques. Ainda que eu fizesse isso, ainda que eu jogasse meu corpo no fogo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e profetizasse, se não tiver amor, eu nada seria. E isso mostra pra gente, que é uma coisa que eu sempre falo nesse canal também, não existe nada que você possa fazer pra Deus te amar mais, e não existe nada que você faça pra Deus te amar menos. Mas para além disso, esse texto nos fala que sem amor a gente não é nada. Então, por que você está pensando em abrir mão do amor? Sem o amor, você não é nada. E aí você pode me falar, Kleber, mas eu amo Deus, eu amo meus pais, eu amo meus amigos. E por que você não pode amar romanticamente também? Deus te fez uma pessoa completa e Deus te fez assim do jeito que você é. E sem amor, você não é nada. É a própria Bíblia que está te dizendo isso. Então não existem essas condições, né? A gente que é LGBT e principalmente LGBT dentro de igreja, somos todos os dias colocados de frente a condições. Então assim, ou você é crente, ou você é gay, ou você abre mão da sua sexualidade para ser crente, ou você abre mão da sua fé para ser LGBT, ou você pode ficar na igreja, mas não pode praticar, porque praticar é o pecado. Ou você tem que passar por uma cura, é sempre um si, é sempre alguma condição, é sempre alguma coisa pra gente alcançar Deus. Mas não existe isso. Não existe condição. Você pode fazer o que você quiser, mas sem amor você não é nada. E isso leva a gente pra segunda parte, que fala que amor é esse, né? A segunda parte desse texto fala pra gente o que é o amor, mas principalmente o que não é o amor.
a gente gasta mais tempo aqui ouvindo a respeito de que o amor não é invejoso, de que o amor não guarda rancor, de que o amor não maltrata. Por quê? Porque Deus sabia que seria muito fácil para as pessoas deturparem o amor e deturparem aquilo que ele quis dizer. Porque quando é amor, é muito fácil da gente reconhecer. O amor é paciente, o amor é bondoso. A gente sabe o que é o amor. E tem muita gente dizendo que amor é uma coisa que ele não é. Então aqui a gente tem todos os alertas sobre o que é e sobre o que não é o amor. Então fica muito esperto. Porque se você é um LGBT e você tá dentro da igreja e você se sente maltratado, isso não é amor. As pessoas podem até dizer pra você: ah não, mas a gente te ama, a gente te respeita, a gente te abraça, mas querendo tirar de você o direito de amar? Será que isso não é maltratar? Porque as pessoas hétero podem casar, ter filhos e terem relações sexuais e se amarem e viverem, mas os gays não podem, né? Não pode ter nada disso. E você acha isso justo? O amor não se alegra com a injustiça. A gente tá vendo isso na própria Bíblia. É a própria palavra de Deus que tá falando isso pra gente. Então, você acha isso justo? Você acha que isso é amor? Você acha que isso é a Bíblia de verdade, né? Porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e Deus é amor, então a palavra é Deus. E você acha que Deus é isso? É te maltratar. É dizer que você não pode amar. É dizer que você não tem direito à felicidade nem a um amor romântico, porque simplesmente você nasceu assim, gostando de uma pessoa do mesmo gênero que o seu. Eu não acho que isso seja amor. E a Bíblia também está dizendo pra gente que isso não é amor. Isso leva a gente para a terceira parte, que para mim fala muito forte sobre principalmente esses discursos atuais de que, mas a Bíblia fala, mas o versículo tal, mas não pode deitar homem com homem, mas Romanos porque mudou o comportamento, não sei o que. Cara, cresce. Gente, vamos sair disso? Deus fez a gente como um ser completo, dotado de alma, corpo e espírito. E o nosso corpo tem atração sexual. O nosso corpo tem libido, tem tesão. Por que a gente não pode viver isso? Se a gente viver com amor, como a Bíblia fala, a gente pode viver isso. Por que não pode viver isso? Se a gente é um ser completo. E aí você fica se apegando a essas coisas, a esse versículo, porque a Bíblia diz isso. Cara, não. Para com isso, cresce. Quando eu era menino, pensava coisa de menino. Quando eu era criança, eu achava que o fruto proibido era uma maçã. Não comi maçã por um tempo porque eu achava que o fruto proibido era uma maçã. Hoje eu não penso mais isso porque eu sei que era um fruto, que é uma coisa simbólica, que não tem nada a ver com a maçã. E aí eu vou ficar me apegando a isso hoje em dia ainda. Eu vou ficar me apegando a uma coisa completamente anacrônica, completamente fora de contexto, uma coisa que era completamente para um povo. Cresce. Você não é mais menino. Você é LGBT, já entende que você é uma pessoa completa, que você tem desejos, que você tem necessidades. E se você não é LGBT, você também entende que você é uma pessoa completa, que Deus fez a gente uma pessoa completa pra viver de forma completa. E aí você vem falar pra mim, não, mas por que a tradução? Por que não sei o quê? Porque, né, tem muito teólogo, muito pessoal que tem muito conhecimento, que fala isso, e que fala, não, mas na interpretação claramente nos deixa entender que Deus tem um problema com isso, não sei o quê, porque eu sei, porque eu conheço. A própria Bíblia tá dizendo que o conhecimento passará. Então esse conhecimento que você tem, não adianta de nada. Agora vemos como um espelho. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. A própria Bíblia está dizendo que a gente não sabe de tudo. Ninguém detém a verdade. E de que lado que você quer estar nessa história? Porque veremos face a face. A verdade, veremos face a face. E aí você quer chegar lá no céu, no paraíso, junto com Deus, seja lá o que você imagine o que paraíso é, e você vai ver lá, o vale dos homossexuais, na verdade era no céu, era no inferno. Meu Deus, tem um monte de gay aqui, o que eu tô fazendo aqui? E você vai ver que você estava errado o tempo todo. Porque você não sabe de tudo. Em parte você conhece, em parte você profetiza. Agora vemos como um reflexo. A verdade não tá na sua mão. Então isso que você sabe não adianta de nada. Porque passará. As línguas cessarão. As profecias desaparecerão. Mas o amor, esse sim não perece. Então eu acho muito importante a gente entender isso e entender que a própria palavra de Deus fala isso. E a gente não pode ir contra a palavra de Deus.
é muito importante a gente estudar. Eu acho que eu mesmo já fiz esse trabalho de entender o que a Bíblia realmente fala sobre a homossexualidade, o que a Bíblia realmente fala sobre gays, o que a Bíblia realmente está dizendo pra gente. Mas acima disso, de interpretação, de teologia queer, acima de tudo isso que acontece com a gente precisa ter a consciência de que tudo isso passa e de que o que sobra pra gente é o amor e como a gente amou. Então, assim, a grande mensagem aqui é: a gente tem um texto que é sagrado, que pra mim é inspiração, que é orientação. E eu acho muito importante a gente entender como que funciona esse texto, mas eu acho muito mais importante a gente entender como funciona a nossa relação com Deus e como que Deus fez a gente e como Deus quer que a gente seja pleno. Né? Se Deus não te chamou para o celibato, por que você está pensando em abrir mão do seu amor? Sem amor, nada serei. Sem amor, você não é nada. Então, por favor, não abra mão do seu amor, não abra mão de amar, não abra mão de sentir prazer, porque não é isso que Deus quer de você, e é a própria palavra que fala isso pra gente. Então, pra mim, a Bíblia é muito isso, né? É uma referência de amor. E é problemático, cara. Mas por que é problemático, a gente vai jogar tudo fora? Sim, tem coisa claramente machista na Bíblia, claramente racista, claramente homofóbica também. E isso tá sendo usado de forma muito errada também. Mas a gente não precisa jogar tudo fora. Ou a gente não precisa jogar nada fora. A gente precisa realmente entender como isso funciona pra gente. E é muito importante isso, e essa era a mensagem que eu queria deixar aqui. Afinal, não dá pra deixar isso de lado, né? E é aquilo que a gente aprende desde criança, né, gente? Leia a Bíblia e faça a oração. E faça a oração se quiser crescer. Essa é a minha mensagem pra vocês. Deixem aqui nos comentários de vocês o que vocês acham a respeito desse tema. Tem muita coisa pra se falar ainda. Então, se vocês quiserem mais vídeo com reflexões como essa, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra saber quando que sai vídeo, porque vocês veem que aqui nesse canal sai um vídeo assim, ó, pode ser a qualquer hora. Então ativa o sininho pra você saber essa hora que vai sair o vídeo. E também deixa o seu like. Se quiser conversar mais, me segue nas minhas outras redes sociais, porque a gente tá aqui pra se ajudar mesmo, entender e se ajudar na nossa fé e na nossa jornada aí com Jesus, tá, pessoal? Um grande beijo e até a próxima!